Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, declarações. O SPED contábil, a gente chama aqui de Sistema Público de Escrituração, é uma parte do sistema público que é também chamado de SPED. Foi criado pelo governo brasileiro com o objetivo de modernizar e simplificar a forma que as empresas registram. Então, qual a função basicamente do SPED? Ele visa padronizar a escrituração contábil das empresas, tornando os registros mais uniformes. Então, ele vai se basear aqui pela transparência e redução de custos. O SPED contábil vai se dividir aqui em escrituração contábil digital, o ECD, que é o arquivo que contém a escrituração das empresas, e o EFD, né, que é a escrituração fiscal digital. Ele em si não compõe, né, o SPED, mas ele faz a questão da transmissão. Né? Então, as empresas devem enviar o ECD até o final do mês de maio do ano seguinte no calendário. E é obrigatório do SPED contábil se aplica às diversas empresas, incluindo aquelas que são habitantes pelo lucro real e algumas empresas do lucro presumido. E a população ela vai ter os critérios, naturalmente, quem vai trabalhar com isso precisa se atualizar um pouco mais para utilizar o SPED na área que você trabalhar, né? Quais são as principais vantagens do SPED? Tem um acesso rápido, facilidade de auditoria e uma redução de erros, né? Porque uma vez que você está utilizando o SPED, fica mais fácil para um sistema governamental, então a chance de gerar uma compatibilidade com a informação inserindo no sistema e a realidade, ela vai ser reduzida. Vai ter questão de adaptação do sistema ao outro. Quais são os módulos PED aqui? Logicamente, eu estou apenas fazendo uma geral aqui, porque nossa cadeira não é um curso de PED, a gente fala sobre sistemas eletrônicos que são aplicados, né? A gente vai ter a ECD, que é utilizada para registrar, transmitir a informação contábil das empresas, substituindo os livros contábeis em papel, e é CF, né, que é a escrituração contábil fiscal, que é o documento que integra as informações e da apuração do imposto de renda obrigatório de pessoas jurídicas, etc. Né? Vários módulos aí, dependendo da área que você for trabalhar, naturalmente. Então, a gente já viu que a ECD é um componente essencial do SPED, forma adicional de escrituração em uma forma de arquivo eletrônico aí criado pelo próprio Estado aí na vida dele. Né? Nossa, nem tanto. Vamos lá. Todas as movimentações devem ser registradas, incluindo débitos e créditos, entrada e saída de recursos financeiros e relatórios contábeis. Então, quais são os relatórios contábeis que devem ser integrados aí? O balanço patrimonial, que a gente já viu que ele demonstra financeira em um determinado período, né? A famosa fotografia. Demonstração do resultado do exercício, o DRE, que resume a performance da empresa. Os balancetes, demonstração de mutações de patrimônio líquido, DMPL, e demais relatórios. Lembrando aqui, quais são os livros obrigatórios? O livro diário e o livro razão, né? São os principais aí. Quem é da contabilidade, isso aí a gente aprende desde o primeiro período, né? Quais são os livros obrigatórios? Diário e livro razão, né? Todos os outros são naturalmente dispensáveis, né? Dependendo da questão onde a empresa está encaixada aí, né? Então, o livro diário registra cronologicamente as operações, o livro razão detalha as contas patrimoniais de resultado. Livros auxiliares, se houver, ele deve ser incluído. Então, dependendo da área que você trabalha, vão ter livros auxiliares aí, as normativas. Posto de gasolina vai ter um específico. Ou a empresa de transporte vai ter outro livro auxiliar específico, né? Depende muito da legislação que você for trabalhar. Balancetes diários e balanços e as fichas de lançamento. Ok? E, muito bem, gente. O que é o SF? Escrituração Contábil Fiscal. É uma obrigação acessória importante para as empresas brasileiras. E ele visa aí fazer a transmissão, né? Consolidar e informar a receita, os dados contábeis e fiscais. Quais são os objetivos da SF? Substituição da DIPJ, né? Foi criada para substituir a antiga Declaração de Informações Econômicas Fiscais da Empresa Jurídica, simplificando e modernizando. E unificação de informações. Ele reúne informações contábeis em um único documento, facilitando a fiscalização da Receita Federal. E essas documentações aí, basicamente, são para facilitar a vida do Estado, não nosso. Mas, de certa forma, como ela simplifica, então,
trabalho de nós contadores vai se tornando um pouco mais fácil. Então, a SF deve ter informações como dados da empresa, né? A gente já viu aqui, já explicou que é o CNPJ, de onde ele veio, né? Identificação da empresa como CNPJ, nome e endereço. Movimentação contábil sobre receita, despesa, outras informações. Apuração de impostos, né? Aqui calcular tributações, impostos, taxas e demais pagamentos que a empresa deve fazer. E informações sobre filiais e contribuintes, né? Serviço aí que você botar o CPF, o CNPJ, a partir de tal valor, né? É, quais são os prazos de transmissão? A SF deve ser transmitida anualmente até o último dia do mês. Por exemplo, a SF referente ao ano calendário 2017 deve ser enviada até 31 de julho de 2018. Prazos diferenciados, né? Algumas empresas podem ter prazos diferenciados. Então é importante verificar a questão da legislação aplicável aí à SF da categoria que você for trabalhar. Qual a forma de transmissão da SF? É pelo mesmo SPED, né? O SPED é o Sistema de Informação Digital. É, ele facilita o acesso à fiscalização pela Receita Federal. Ele é importante também porque facilita a fiscalização, facilita o compliance. O não envio pode gerar penalidades. É importante conversar um pouco sobre fiscalização e compliance, porque é o seguinte: você pode estar concorrendo com empresa que é tua opositora ali, né, assim, concorrente no mercado, e ela pode não estar gerando nota fiscal. Então é importante que, por meio desse sistema, por meio da facilidade da auditoria, a Receita ela pode, de certa forma, é, digamos assim, uma vez que ela confia no seu trabalho, ela vai fiscalizar ali quem supostamente não está entregando nota, né? Por isso que é a importância aí de você fazer o dedurar, né? Dedurar o teu vizinho lá que não está gerando nota fiscal, né? Você abre uma denúncia, certo? Porque é o seguinte, tu tá concorrendo com ele. Então, tá pagando imposto, ele não tá, fica difícil trabalhar dessa forma. Então, se todos são iguais perante a lei, o seu concorrente também deve estar seguindo o mesmo padrão, né? A, a EFD, ICMS e IPI, Expiação Digital de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre IPI, né? Imposto de Produtos Industrializados. A EFD e ICMS, a Escrituração Fiscal Digital do ICMS, faz parte do Sistema Público de Escrituração. Então, isso aqui é para a empresa aqui que recolhe ICMS, né? AFD, ICMS e IPI é uma obrigação acessória para empresas obrigadas a apurar o ICMS e IPI, devendo ser enviada periodicamente. E, através desse sistema, o AFD, ICMS e IPI, permite que o fisco acompanhe, né, o trânsito de mercadorias, bem como a questão da tributação interestadual, né? É, só aqui relembrando uma coisinha aqui, né? A diferença entre a obrigação principal e a obrigação acessória, né? Quem pagou aqui elementos do direito, ou então pagou comigo uma cadeira na pós-graduação da faculdade, né? Eu falo sobre compliance fiscal, né? A gente faz uma revisão aqui sobre direito tributário, né? Faz um nivelamento. E vamos lá. O tributo ele se divide em dois tipos de obrigação, segundo o Código Tributário Nacional: a obrigação principal e a obrigação acessória. A obrigação principal, o que é que é? É a ordem, pague dinheiro ao Estado, né? Pague ao Estado aqui a sua obrigação, a sua tributação, o dinheiro da tributação. Então, a obrigação principal é a obrigação do próprio dinheiro. Entretanto, existe a obrigação acessória, certo? A obrigação acessória são obrigações de prestar informações e de se submeter à fiscalização. Não é só entregar, mas também de se submeter. Quando chega o fisco, te faz uma manda uma cartinha de notificação para você: olha, eu quero que você me mande aqui as notas fiscais referente à prestação de serviço, ano tal, né? Isso aí se chama obrigação acessória. Então, na obrigação acessória, você é obrigado a prestar informações. E se você não prestar informações? Daí o fisco ele vai poder, primeiro, te multar e, segundo, fazer a tributação por arbitramento. Ele vai verificar a média lá das empresas que trabalham com a área que você trabalha, ela te aplica uma multa e ainda arbitra o valor ali do teu tributo, certo? Então, a obrigação principal é o dinheiro, a obrigação acessória é de submeter. Caso você não cumpra a obrigação acessória, que é o maior peso, quem acha que a obrigação principal é o maior peso no empresariado brasileiro está errado. O maior peso é a obrigação acessória.
porque você precisa movimentar o caixa, pagar a contabilidade, pagar funcionário para poder gerar relatório. Então, a obrigação acessória, ela, pelo serviço envolvido, ela termina custando muitas vezes mais caro do que a própria obrigação principal, né? E o medo de atuação da empresa. Quem pagou comigo a disciplina de compliance na pós, a gente estuda isso, né? A gente verifica que o Brasil é um dos países que tem mais obrigações acessórias do mundo, né? Se não for o maior do mundo. Você tem uma gama de informações que você precisa prestar e o maior número de horas trabalhadas para comprovar a tributação que você recolhe, principalmente das empresas grandes ali, empresa de serviço, principalmente, que envolve muita mão de obra, muita contribuição social. Então, a obrigação acessória, ela toma o teu tempo, toma os teus custos ali, que você poderia muito bem estar utilizando para reinvestir no teu negócio. Na verdade, você está prestando informação para o fisco, porque o fisco perde coisas, muitas vezes, totalmente desproporcionais. E outra, a gente verifica que o fisco, ele não confia no contribuinte, e o contribuinte também não confia no fisco. Então, o que acontece? Desconfiança mútua, né? Você tem ali um querendo caçar o rato e o rato querendo fugir do gato. É, então, como é que se resolve? Por meio do sistema digamos assim, o nome não é convênio exatamente, me falhou a memória aqui, mas seria os projetos que você tem de dar maior credibilidade aos contribuintes que são críveis, maior desconfiança para os contribuintes que não querem colaborar com o fisco, né? Isso é uma das vantagens da compliance, né? Se você tem um projeto de compliance, você pode exigir menos obrigações acessórias daquele contribuinte que você sabe que é honesto, você sabe que ele está tributando tudo certinho, e aí você vai ter tempo e o trabalho dos auditores vai justamente para aqueles contribuintes ali que você não fiscaliza. Porque o que é que adianta? Você tem uma grande empresa que tem um grande número de funcionários e toda vez você direciona a fiscalização para a mesma empresa que você sabe que cumpre as obrigações corretas. Então, o projeto desse compliance mais recente seria dar maior confiança para quem merece confiança e desconfiança para quem merece desconfiança. Para que você utilize os gastos públicos, né? Que você utilize os recursos públicos para fiscalizar as pessoas que têm dificuldade em cumprir com a compliance, certo? Que aí você consegue reduzir o gasto que você já tem por meio das empresas que fazem tudo certinho, e você vai atrás dos devedores, né? Você vai atrás do rato correto, não aquele rato ali, né, que a cada mês ou a cada trimestre ou a cada semestre está ali pagando direitinho os impostos, né? Você vai atrás do rato que está fugindo, está sem pagar nada, né? Seria aqui uma forma aqui de explicar, bem geralzona aqui, como é que a obrigação acessória pode ser reduzida para as empresas que colaboram com a compliance, né? E o que é, gente? O REINF aqui, passando um pouco aqui por REINF. REINF, EFD, REINF é uma obrigação acessória ativa dentro do SPED. Ela é complementada pelo social e utilizada para reportar retenções de informações fiscais que não envolvem informações trabalhistas. Então, o que o REINF faz? É, ela analisa a questão dos rendimentos pagos e retenção de tributos, como imposto de renda, contribuição social, CSLL, PIS, PASEP, CONFINS, retenções na fonte, aquelas empresas que prestam serviço que são obrigadas a destacar na nota fiscal, é que quando você for pagar essas empresas, principalmente empresas de engenharia, que trabalham com reforma, você é obrigado a reter na fonte o pagamento e tributar para o INSS, né, o valor referente à contribuição sobre a mão de obra, né, retenção de mão de obra. Então, nesse caso, a situação vai ser pelo RENF também. Além disso, o RENF substitui a apuração da contribuição previdenciária sobre receita bruta, a EDF Contribuições. O que é que o RENF faz aqui, né? Vamos lá. Situação digital de retenções e outras informações. Pessoas jurídicas prestam e contratam serviços mediante cessão de mão de obra, conforme artigo 31 da Lei 8212/90. Então, tipo de empresa que presta serviço, né, que é necessário recolher tributação sobre mão de obra, que acontecia muito antigamente, então você tinha os empreiteiros lá, e os funcionários não recolhiam nada. Então, o Estado ele entendeu o seguinte: vou obrigar aqui quem contrata a reter na fonte, para que o empreiteiro que chega lá para serviço e sai, não sonegue imposto, né? Então, um dos objetivos do REM foi isso, evitar a, evitar a fraude previdenciária, né?
É quando o empreiteiro ele não pagava o INSS e ficava por isso mesmo. Então, a legislação jogou aqui para quem toma o serviço, né? Condomínio, aquela empresa que contrata empresa de engenharia, de reter na fonte o pagamento e mandar direto para o INSS e depois a empresa que se resolva para pedir de volta ali a compensação, o reembolso daquele valor quanto ao INSS. Pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB. O EDF REINF, ele também é obrigado para produtor rural, sujeito à contribuição previdenciária substitutiva, associações esportivas, né, que tem uma equipe de futebol profissional, empresas ou entidades patrocinadoras que destinem recursos à associação esportivas, entidades de eventos esportivos, pessoas físicas e jurídicas que pagaram, creditaram na fonte questões sobre imposto de renda retido na fonte, o chamado de IRRF, seja em seu nome ou como representante de terceiro. Então, esse foi o REINF, né, gente? Lembrando aqui, o que é o REINF? Ele é uma obrigação acessória dentro do SPED, e ela visa colaborar ali com o e-social, né? Na intenção de fazer retenção de tributos retidos na fonte para uma série de atividades, né? Entre elas, principalmente, a atividade de empreitada, onde você que toma o serviço, né, você é um condomínio, uma empresa, você tem que reter aquele valor e repassar diretamente à Receita. Sim, mas e se a empresa tiver com crédito, eu posso abater? Não, não pode. Você precisa reter no talo esse imposto. Talo é tudo. E aí a empresa vai se creditar, né? No caso, se foi a empresa X que prestou serviço de engenharia, ela já tem 1 milhão de crédito. Mas aí ela fez um serviço e gerou mais R$ 1.000 de crédito. O que é que vai acontecer? Essa empresa X vai precisar entrar ali em contato com você, um contador, e aí você vai entrar com PER de comp e pedir o reembolso daquele valor, né? Reembolso daquele valor lá para receber de volta o dinheiro que ficou preso lá a título de obrigações sociais, né? E várias empresas simplesmente nem prestam atenção nisso e o dinheiro fica lá vencendo, né? Eu perdi compra pelo Jesus, né? É difícil. Naquele bichinho lá é complicado, principalmente em valores muito grandes. E financeira. Foi substituída pela Instituição Normativa RFB 1571 de 2015. Tem como objetivo fornecer à Receita Federal informação detalhada sobre operações financeiras realizadas por pessoas físicas e jurídicas, substituindo a antiga DIMOF, ou Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras. A e-financeira, ela vai funcionar como declaração de clientes, abertura, fechamento de contas, relatório de operações financeiras de interesse da Receita, por movimentações bancárias, aplicações, é utilizado principalmente por instituições financeiras. Então, o e-financeira não é para gente que é mero serviçal aqui do sistema, né? Isso aqui são para os banqueiros, para poder eles comunicarem aí as informações suspeitas, para que a Receita faça lá seus cruzamentos de dados e consiga é, arrecadar mais tributo, né? Fiscalizar também, né? Você tem a questão do COAF, né? Que é o Conselho de Atividades Financeiras, né? O COAF, ele verifica lá a questão de lavagem de dinheiro e vai atrás ali dos crimes, né? Estão lavando dinheiro. São obrigados a transmitir informações do SPED por meio da área financeira. As pessoas jurídicas autorizadas de estruturar e comercializar planos de benefício de previdência complementar, ou seja, previdência privada. Autorizadas a instruir e administrar fundos de aposentadoria programada individual, em FAP. FAP é uma forma, é tipo um PGBL, sabe? Você contribui aquilo ali e você consegue deduzir seu imposto de renda. Tem como atividade principal acessória a captação, intermediação, aplicação de recursos financeiros próprios ou terceiros, incluindo a operação de consórcio, moeda nacional e estrangeira, bem como custódia de valores de propriedade terceira, ou seja, banco, né, gente? Banco, o que é que ele faz? Ele faz isso, né? Ele capta, intermedia, faz empréstimo. Sociedades seguradoras autorizadas a estruturar e comercializar planos de seguros de pessoas. Então, seguro de pessoas é seguro de vida, né? A pessoa faleceu, fica lá ou ficou incapaz para o trabalho, né? Então, a tua família vai receber um valorzinho lá, valor correspondente ao prêmio que você paga, né? Prêmio é o valor que você paga para o seguro. E sinistro é o que vai motivar o acionamento do valor, né? Garantido, né? Então, a empresa que trabalha com seguro de vida, ela naturalmente ela vai ter de prestar informações ao fisco por meio e financeiro. MDF-E, ou Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Gente, fechamos o E-Financeira. E-Financeira, basicamente,
é uma operação digital feita para bancos, seguradoras e planos de saúde. Plano de saúde não, é planos de trabalham com aposentadoria, com plano de saúde, gente. Já é outra coisa aqui. Aí o MDFE, Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Esse MDFE, o Manifesto Eletrônico, ele vai servir para as empresas que trabalham com mercadoria, né? Então, é um documento emitido e armazenado exclusivamente em formato digital, não existindo em versão física. Ele deve ser utilizado pelos contribuintes de que, gente? ICMS, porque mercadoria é ICMS, é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Estadual e Intermunicipal de Comunicação, né? O ICMS ele foi ampliando ali, né? Também tem o ICMS combustível, ICMS importação, né? ICMS é um mundo, tem vários subespécies de ICMS, né? A nossa Constituição ela é farta de falar sobre esse tal de ICMS. Mas o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, ele é um documento destinado para as empresas que fazem transporte, guarda e venda e compra de mercadoria. Ok? Ele substituiu o antigo Manifesto de Carga, que foi instituído ali em 2010. É importante mencionar também, gente, que cada estado brasileiro vai ter a sua Cefaz, Secretaria da Fazenda. E também existe a guerra fiscal, né? Então os estados ali estão uma briga de gato e rato ali para ver quem vai reduzir o ICMS para conseguir atrair mais empresas e investimentos. Porque se você tem uma empresa lá e ela paga 15% de ICMS e o outro estado ali está cobrando 13%, né? Então a empresa vai para o estado onde você vai tributar menos, né? E valer a pena, né? Questão até de infraestrutura. Às vezes você paga mais, mas a infraestrutura do estado é tão boa, estrada e por aí vai, que é mais interessante que você fique no estado onde você tem mais condições de trabalhar, pensando no amplo, né? O ICMS é 2%, mas aí você tem mais infraestrutura, tem mais mercadoria, tem mais, perdão, mais mercadoria não, mais clientes, né? Então, tem que ver se faz sentido você migrar de estado. Mas os estados eles brigam entre si para atrair mais empresas, porque mais empresas é mais circulação de mercadoria, mais circulação é mais dinheiro, e mais dinheiro no bolso do estado é mais dinheiro no bolso de político, para o político fazer o que ele quiser com o dinheiro de vocês, né? O nosso e o dele, ok? Então, o MDFE ele é um manifesto para empresas que fazem a compra e venda de mercadoria, né? É importante destacar que cada estado possui uma Cefaz, como a gente já falou. Elas brigam entre si, né, para ver quem é que vai atrair mais empresas. E é responsável por regulamentar e gerenciar o uso dos MDF, sendo necessário que o contribuinte observe a legislação vigente em cada estado. Então, você precisa ali, naturalmente, observar ali as regulamentações do ICMS. Né? Tem estados que são mais draconianos que outros, mas é uma luta, né? Você quer empreender no Brasil, boa sorte. Cada estado tem a sua complicação aí na hora de tributar. E o que é o CONFAS, gente? O CONFAS, ele é o Conselho Nacional de Política Fazendária. É o congresso lá dos estados. Eles criaram esse CONFAS aí. Estabelece que durante o transporte de carga é necessário portar o documento auxiliar do manifesto eletrônico, o DANF, impresso. Você que já comprou mercadoria, Mercado Livre, vai ver assim, um documento chamado DANF, né? É, ele é impresso em formato A4, no máximo A3. Não pode ser impresso em papel jornal e deve estar legível, contendo todas as informações necessárias no código de barras. Embora o DANF possa ter elementos gráficos, estes não podem comprometer a leitura das informações, nem o código de barras por leitores ópticos. Então ele deve ser perfeitamente legível ali por meio de leitores ópticos, né, ao código de barras. Então, comprou lá, viu aquele dump bonitinho, pronto, tá sabendo aí, tô explicando como você interpretar aquele boletozinho, né, que chega lá com a mercadoria lá que você comprou na OLX, na Mercado Livre, aí viu lá aquele dump, né. O código de barras no dump facilita a consulta e permite que as informações sejam rapidamente acessadas de forma resumida ou integral, além de possibilitar a situação de autorização do documento, para verificar se a nota fiscal não foi cancelada, né. É assim, lá em Buenos Aires, muita gente faz isso, né? Gera nota fiscal e depois cancela, né? Então, caso a nota seja cancelada, aquela mercadoria pode vir a ser apreendida. Aí precisa ser multada e por aí vai. Então, às vezes o pessoal faz isso aí para dar os pulos. Então, assim, vamos lá explicar para vocês o que é o CONFAS.
O CONFAZ é o Conselho Nacional de Política Fazendária, reúne representantes da Secretaria da Fazenda dos Estados, do DF, além do Ministério da Fazenda. Sua principal função é coordenar a política tributária, especialmente que diz respeito do ICMS. Okay? Então, é como se fosse um congresso dos estados ali, né? O CONFAZ, ele faz, o Senado não consegue fazer, né? O Senado seria o local perfeito para ser o CONFAZ, né? O Senado seria o local onde estão os senadores. Cada senador, ele representa um estado. Ele é eleito, mas ele representa um estado. Então, cada estado brasileiro tem 3 senadores. Então, esperar-se-ia que cada um dos senadores ele chegasse lá para defender o estado. Na prática, isso acontece? Não, né? A pessoa vira senador e parece que a pessoa está preocupada lá em fazer lacração, fazer todo tipo de desgraça lá no Congresso, menos trabalhar, né? Trabalhar que é bom, fazer regulamentação, fazer pacificação, defender realmente os interesses do Estado, em termos de população, em termos de melhoria de qualidade de vida, isso não acontece, né? O que acontece no nosso Congresso Nacional é um bocado de gente ali brigando uma com a outra, xingando e o Estado fica parado ali, né? Assim, principais funções do CONFAZ: uniformização de normas, estabelece acordos e ajustes para harmonizar a aplicação do ICMS, evitando a guerra fiscal. A guerra fiscal nunca vai ser evitada, né? O que você pode fazer são acordos ali para minorar. Em todo estado, ele briga. A gente que é ser humano, a gente briga com o outro. Você talvez está lá, vai estacionar numa vaga lá, e o cara botou um pouquinho na sua vaga. Ó, amigo, tá botando aqui o carro na minha vaga, né? Assim, pode virar uma briga, pode virar uma discussão, né? Imagina um município com o outro, brigando pelo IPTU, né? Saber quem é que tributa, ICSS. Imagina um estado inteiro brigando com o outro, né? Vamos lá, Rio de Janeiro e São Paulo, Pernambuco e Bahia, né? Disputa de fronteira, sabe? Esse tipo de situação acontece. Então, é... então vamos lá. Harmonização das normas, para harmonizar a aplicação do ICMS, evitando ou minorando a guerra fiscal. Acordos interestaduais, você faz ali convênios, isenções, redução, né? Tipo de situação. E facilitação do cumprimento tributário. Então, os estados ali, eles precisam conversar entre si para poder facilitar a vida do contribuinte, na verdade, e não simplesmente querer arrecadar. Então, existe de um lado o interesse de arrecadar, que é infinito, e o direito do contribuinte de poder exercer comércio, que também deve ser permitido, né? Você não pode colocar tanta dificuldade no comerciante que se torne praticamente inviável ele fazer qualquer tipo de comércio, né? Então, voltando aqui para o manifesto eletrônico, o MDFE. Ao final do percurso, a empresa que emitiu MDF deve realizar seu encerramento. Enquanto houver MDF em aberto, não será possível autorizar um novo para o mesmo veículo, com o mesmo estado de carregamento e descarregamento em datas distintas. Caso ocorram mudanças ao longo do trajeto, como troca do veículo ou alterações, o MDF deverá ser encerrado e um novo documento deve ser emitido com as informações atualizadas. Então, você não pode modificar esse documento, né? Você deve cancelar e gerar um outro. O encerramento precisa ser comunicado ao fisco via web service do registro de eventos. Informação o término da sua validade. Esse encerramento pode ocorrer tanto ao final do transporte quanto em caso de alteração de trajeto. Bom, gente, isso daqui é o DANF, né? Aquele documentozinho bonitinho, que é quando você compra lá a sua. É, nós uma bebê aqui, né? O calho novo para ela, né? Calho para bebê aqui, vai ter lá contribuinte, a empresa, né? Destinatário, o meu endereço aqui. E aí os dados aqui do produto, né? Bolinha de plástico e borracha para bebês, né? Vamos lá aqui, ó. Como é que é o esquema? É o esquema aqui do DANF, pessoal. Transportadora, transautorizado pelo MDFE, destinatário, é, o, o, o SPED aqui. Isso aqui é o SPED, tá, gente? Esse SPED. SPED. Visualiza o documento. Cefaz, interessada, né? Carregamento e descarregamento. Aí puxa o compartilhamento com a Secretaria da Fazenda. Faz uma validação aqui. Não dá para enxergar muito bem aqui, mas vocês vão ver aí no sistema material, né? Assinatura digital, esquema XML, numeração, MD. E aqui, ó, envia MDE, devolve a aturação. A Secretaria da Fazenda troca informações aqui com a transportadora. Então, esse aqui é que é o ciclo dos MDF, o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Conhecimento de transporte eletrônico.
CTE é a sigla para Conhecimento de Transporte Eletrônico, né? Para quem não sabe, isso também é um título de crédito. Para quem pagou ali a cadeira de elementos do direito, vai ver que isso aqui vale tanto quanto um cheque, pode ser inclusive executado, né? O conhecimento de transporte. Ele é instituído pelo ajuste CINEF 0907 em 2007. Trata-se de um documento digital cuja emissão e armazenamento ocorrem eletronicamente. A principal finalidade do CTE é registrar a prestação de serviço de transporte, conferindo validade jurídica por meio da assinatura digital do emitente e da autorização de uso, que é fornecida pela administração tributária do domicílio. A empresa fica lá, né? A Cefaz que ela presta contas. Substituições. O CTE pode substituir modelos de documento de conhecimento de transporte rodoviário de cargas, transporte aquaviário, aéreo, transporte ferroviário, nota de transporte e nota fiscal de transportes quando utilizado no transporte de cargas. Então, esse aqui foi o assunto da nossa cadeira. Não teremos mais assunto, basicamente somente revisão e artigos de interesse aí. Né? Então, todo o assunto da cadeira está dado. Espero que vocês tenham gostado aí dos nossos encontros aqui pela internet. Certo? Alguns deles semi-presenciais aí, né? Com as pessoas assistindo pela internet. E outros unicamente pelos vídeos que estão na internet. Então, pessoal, um abraço e até a próxima aula aí. Se for revisão, vai ser revisão. Se não for, a gente vai colocando assuntos de interesse aqui, certo? Para complementar basicamente a nossa grade. Então, um abraço aí do professor. Espero que quem tenha feito o exame do CFC tenha estado bem. Quem não se deu, continue estudando que você passa. Beleza? Um abraço e até a próxima.